Então tá, gente, acabou o jogo. Eu tive um probleminha aqui, tive que excluir muita coisa para poder gravar, senão não ia poder gravar. Tava muito cheio meus arquivos. E aí apareceu ali, não dava para gravar, eu tive que tirar e começar a excluir aí. Agora eu consegui um esqueminha aí para conseguir fazer a gravação. Mas então tá, gente. Não sem antes pedir, dê o like, se inscreva no canal e comentem também, né? Então vamos para a escalação do Inter, que jogou contra o Flamengo hoje. Então foi assim, ó, Matheus Cunha, sua estreia, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripan e Matheus Bahia. Daí viemos para o meio campo, Vilagra, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Bernabé e Carboneiro. Esse foi o time que saiu jogando. E aí as substituições, saiu o Maripan e entrou o Juninho, saiu o Bruno Henrique e entrou o Paulinho, saiu Alan Patrick e entrou o Caleb, saiu Vilagra e entrou Félix Torres, foi substituído o Carboneiro por Alejandro. Essas foram as alterações do jogo. E assim, gente, aquilo que muitas vezes a gente comentava, que o time do Inter era tão ruim que não podia jogar propondo o jogo como gosta o treinador. O treinador é o jogador de partir para dentro do adversário. Mas o time do Inter não é time para fazer isso. É obrigado a jogar em duas linhas de 4, cuidando muito para não tomar o gol para tentar sair na frente. E aí continuar para tentar nos contra-ataques, matar o jogo. Mas hoje nós tivemos uma atuação que poderíamos ter ganho do Flamengo. Um baita time que é o Flamengo, não dá para comparar a qualidade dos dois times, de tão superior que é o Flamengo, em qualidade técnica e jogadores. Mas o Inter teve uma proposta de jogo correta para o tamanho do time que nós temos. O tamanho do time do Internacional é para jogar fechado, duas linhas de 4 e vamos lá. E 2 atacantes. É isso, no mínimo, que o nosso treinador, que é de propor o jogo, de partir para cima, ele tem que entender que os jogadores que nós temos não dá para fazer isso. Se naquele jogo contra o Atlético Paranaense que a gente teve, se a gente tivesse feito o que fez hoje, duas linhas de 4, todo mundo comprometido com o jogo e coisa, com exceção do Carboneiro, né? O Carboneiro não estava comprometido, na minha visão não estava. Porque se ele tivesse, nós teríamos ganho o jogo. Ele perdeu 2 lances de gol que não dá para perder. E ele é o tipo do jogador que para ele parece que tanto faz como tanto fez. Ele não tem gana, ele não tem vontade, ele não tem pegada, ele não tem tesão lá dentro do campo para tentar resolver a situação. E aí acontece isso aí. Aí acontece de o Inter não ganhar um jogo que poderia ter ganho, e isso daria outra vida pro nosso time, se ganhasse do Flamengo. Porque, para aí, o Flamengo é o melhor time tecnicamente do país, ele e o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras são as duas maiores equipes do Brasil hoje. Os 2 melhores times que estão aí disputando o brasileiro são esses 2. E aí o Inter fez o jogo que fez hoje. Segurou o Flamengo o tempo inteiro, marcou, não deixou jogar e nós saímos ganhando o jogo e perdemos de fazer pelo menos mais 2 gols. E aí nós teríamos ganho o jogo. Não ganhamos, mas tivemos uma esperança, tivemos uma satisfação de ver o nosso time fazendo de acordo com o que tem de valores dentro do campo. Fechado, respeitando os adversários e não partindo para dentro dos caras. Isso fez com que a gente tivesse 1 ponto. Foi bom, mas nós poderíamos ter feito 3 pontos hoje. E aí mudava tudo. Porque
Isso acho eu que iria convencer o nosso treinador de que o correto seria justamente fechar o time com 2 linhas de 4, todos os jogos, não importa contra quem, e tentar ganhar o jogo de 1-0, de 2-1, uma coisa assim, mas somando pontos para não cair, porque é o que nós temos que fazer. Jogar pensando sempre em somar pontos todos os jogos. O que der para fazer 2, vamos fazer 2, o que der para fazer 3, vamos fazer 3, e o que der para fazer 1, vamos fazer 1, mas ficar sem somar pontos nos jogos não dá. E se o Inter jogar da forma que jogou hoje, vai somar ponto em todos os jogos. Esta é a minha convicção, porque eu vinha acreditando de que o Inter não poderia jogar para dentro dos caras. Como o nosso treinador, é a filosofia dele de jogo, é atacar, 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 atacar. Mas para aí, pelo tempo que ele está no Inter, já tem que ter visto que nós não temos time para fazer isso. A qualidade do nosso time é para se defender e sair na boa. Usar velocidade, mas usar muito mais vontade também desse carboneiro aí. Eu já tô com nojo desse carboneiro. Porque Deus que me perdoe. O cara que tem condições de dar um drible, mas tem condições de ter visão, de olhar para fazer a jogada certa, e isso ele não faz. Ele faz sempre na hora errada para a bola ficar na defesa sempre. E ele não conseguir fazer a jogada. É um aborto ele fazer uma jogada correta para a gente fazer o gol. Então, são coisas que me deixam maluco aqui assistindo o jogo. A gente saber que estava bem arrumadinho o time hoje, estava certinho, mesmo com o Maripan esse que eu acho que é uma coisa, e hoje ele não foi mal, foi bem. Agora, vamos tirar o chapéu para o mercado, né, gente? O mercado, com quase 40 anos, não errou um lance contra o grande Flamengo. Ele ganhou todos os lances. É de emocionar a gente ver uma pessoa da idade dele jogando contra um monstro time do Flamengo e ele fazer o que fez. Inclusive o Maripan foi melhor hoje do que ele foi no outro jogo. Conseguiu, parece que pegou mais confiança nele mesmo, e aí parece que o time jogou melhor. Os laterais não foram mal também. O nosso meio de campo também. Hoje o Alan Patrick foi muito bem enquanto esteve em campo, principalmente no primeiro tempo. Se movimentando, criando jogada, achando os caras na hora certa. Então, tudo isso aí. E o Bernabé com aquela vontade, aquela garra de sempre. Ele errou um chute, ele pega muito bem de fora da área, mas hoje ele não conseguiu acertar. Uma o goleiro defendeu e a outra ele botou para fora. Mas de longe, né, vem pegando aqueles rebotes ali, batendo com muita vontade. Se acerta no gol, aquela que passou do lado, ele se acerta no gol, era gol. Então, mas ele é o jogador que joga lá do meio agora do meio para frente, né? Que é o que a gente vinha falando há muito tempo, que ele não poderia ficar na lateral, porque na lateral ele era ruim, ele não sabia marcar. Mas do meio para frente ele era bom jogador. Eu cansei de falar isso, mas cansei mesmo de falar isso aí. Então, essas coisas aí deixam o cara às vezes com o pé atrás. Será que eles não enxergam isso? Custam tanto a ver isso lá no Internacional? Os jogadores que tu pode e como tu deve usar eles dentro de um jogo? Mas eu tô feliz porque a gente somou um ponto. E não estamos já ali tão pertinho, né? Fomos para 22 pontos, mas estamos melhor que muitos que estão com 21 e 22 também, né? Então assim, ó, eu tô contente, tô muito satisfeito com a atuação do Inter, mas decepcionado porque a gente
cedeu o empate. Eu não considero, por exemplo, o lance que o Alan Patrick perdeu a bola, mas o cara pegou ele. O cara pegou ele, aquilo ali foi falta. Não foi uma falta para cartão, uma coisa escandalosa, mas foi falta. O juiz não deu a falta. E aí eles foram lá e acabaram fazendo o gol. Mas nós também lá dentro da área rebatemos bola errada e coisa lá, daí parece que fomos afoitos nada. E aí, em vez de tirar, nós atravessamos a bola na área. E aí sobrou para eles um monte de vezes e quase que a gente consegue não tomar o gol ali ainda. Mas aconteceu, faz parte do jogo. Tu não pode só acertar, acontece erros também, né? Mas a gente somou um ponto, a atuação foi convincente. Decepção justamente por aquilo que eu disse, a gente acabou não somando os 3 pontos que a gente estava segurando o tempo inteiro na mão, né? Mas tudo bem, a gente é que tá feliz porque a gente não perdeu o jogo. Eu tô tão contente que eu vou fazer esse vídeo mais curto aqui para poder postar ele lá e eu poder assistir ele depois lá no YouTube lá. Então assim, ó, eu vou fechar esse vídeo aqui e dizer pro pessoal assim, ó, se o nosso time colorado continuar jogando dessa forma e os jogadores com a vontade que estavam hoje, com exceção do Carboneiro, que esse não tem vontade nunca, nós temos chance de buscar um posicionamento que não nos deixe tão nervoso o tempo inteiro nos jogos do Inter. Sempre com medo do pior acontecer. Que essa diretoria parece que faz de tudo para ver se nos bota lá no fundo do poço. Mas, com tudo que aconteceu essa semana, sobre o julgamento do guri lá e coisa, eu não entendo, eu não sei se mudaram as leis do futebol, ou as regras da CBF lá e do Tribunal de Justiça lá, desportiva, se mudou, porque quando aquele atacante do Grêmio quebrou a perna do Salomão lá, foi só na perna do Salomão, ali ele foi com intenção de quebrar, e não aconteceu nada. E quantos jogadores do Inter foram quebrados e não tiveram as punições que tiveram aqui? Claro que a babaquice da direção do Inter, os advogados fazerem o que fizeram, fazer inteligência artificial para tentar convencer os caras lá para não dar punição pro guri. A punição dele era vista que ele ia ter uma punição, mas não de 180 dias como aconteceu. Aconteceu isso pela sacanagem dos nossos advogados do Internacional, porque aquilo ali foi sacanagem. Usarem uma inteligência artificial, sei lá da onde que usaram, para tentar defender o guri lá. Sacanagem isso, né, gente? Eu não posso achar assim que uma diretoria correta, ou advogados que sejam sérios que vão... Ou eles não sabiam que era inteligência artificial o que aconteceu ali. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar nisso. Então tá, gente, mas isso é a questão da diretoria. A gente sabe que a pior coisa que existiu no mundo pro Internacional desde a fundação foi o Alessandro Barcelos, o Bostacelos, assumir a presidência do Inter lá. Então tá. Eu vou encerrar e pedir pro pessoal, dê o like, se inscreva no canal e vamos lá, gente. Parece assim que o nosso treinador acordou. E eu acho que o Abelão deve ter conversado com ele quando eles estavam no hotel lá. Olha, se tu não botar o time para se defender primeiro, para ir na boa no contra-ataque, nós vamos acabar caindo. Eu acho que o Abelão falou isso para ele. Porque ele, por si só, ele é de atacar. Pela vontade dele, a visão dele de futebol é de ir para dentro dos caras. Mas aí tem que ter um time tipo o Flamengo, tipo o Palmeiras, uns times com muita qualidade. Aí tudo bem. Se não, fazer o quê, né? Então tá, gente, eu vou
dar um tchau para vocês aí, fechou 15 minutos agora, e eu vou passar o vídeo aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.